Alunos da sexta série do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei continuidade na sequência de atividade 2, volume 3 do Aprender Sempre, da sexta série do ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, iniciando os trabalhos. 1. Certamente você já deve ter ouvido falar dos contos de fadas, das histórias de aventura e até mesmo tido a oportunidade de realizar leituras dessas narrativas. Rememore um conto de fadas que você conheça e fale um pouco para os colegas e para o professor sobre o enredo, as personagens, onde os fatos aconteceram e em que época. Aguarde o momento em que o professor lhe dará a oportunidade de expor sua história. 2. Leia e analise a imagem a seguir, que representa a encenação da peça teatral do conto de fadas A Bela e a Fera. 3. Após a leitura e análise da imagem, responda as questões a seguir. A. Que elementos da imagem lembram uma peça teatral? Então, espera-se que vocês respondam e tragam elementos como encenação por meio de atores e palco. B. Você conseguiria descrever, de forma breve, outras características do texto teatral? Então, espera-se que vocês respondam e tragam outros elementos próprios do texto teatral, como, por exemplo, a presença de plateia, de cenário, figurino, música, iluminação, diálogo entre as personagens, além do palco e da encenação de uma história por meio de atores. Aula 2, da realidade. A. Encenação. 1. Observe atentamente a imagem a seguir, a qual representa o teatro de fantoches. 2. Após a análise da imagem, responda as questões. A. Qual é a diferença entre essa imagem e a imagem analisada na aula 1? Então, resposta: a imagem da aula 1 representa uma cena apresentada por pessoas atuando em um palco. Já nesta imagem, a história é apresentada por fantoches, bonecos atuando como atores, que são manipulados por pessoas, ou atores manipuladores, que emprestam suas vozes empregando movimentos, que seria o conjunto de técnicas com o intuito de dar vida a esses bonecos. B. Qual a finalidade do teatro fantoche? Então, o teatro de fantoche tem a finalidade de entreter o público com histórias, mensagens e ensinamentos, etc. 3. Agora, organize-se em grupos conforme a orientação do professor e, a partir da imagem analisada nesta aula, crie uma pequena história dando nomes a personagens representadas pelos bonecos, indicando um tempo e um espaço em que se passa essa história. Não se esqueçam de criar o diálogo entre as personagens. Então, aqui é basicamente uma resposta pessoal. Então, é importante que cada grupo construa histórias que contenham as 4 personagens representadas pelos 4 bonecos, as quais apresentam características evidenciadas na imagem. Hora da pesquisa. Como atividade complementar, pesquise a origem do teatro de fantoches, a partir de que possa ampliar seus conhecimentos acerca do gênero textual peça teatral. Então, você vai fazer essa pequena pesquisa e apresentar para seu professor. Aula 3 e 4, ampliando os conhecimentos gênero textual peça de teatro. 1. Leia o cito da peça teatral Relio de William Shakespeare. Leia. Enquanto isso, pretendo mostrar nossos desígnios mais recônditos um mapa. Fiquei sabendo assim que dividimos nosso reino em 3 partes, sendo nossa firme intenção livrar-nos na velhice dos cuidados, bem como dos negócios, para confiá-los a mais jovens forças, e assim Gonoriu. Senhor,
Amo vós mais do que as palavras poderão exprimir, mais plenamente do que a visão, o espaço, a liberdade, muito mais do que tudo que é prezado, raro ou valioso, tanto quanto a vida com saúde, beleza, honras e graça, como jamais amou filha nenhuma ou pai se viu amado. É amor que torna pobre o alerto e o discurso balbuciante. Amo-vos para além de todo extremo. Cordélia, Cordélia, que fará? Ama e se cala? Leia todo esse trecho aqui de uma a outra linha com suas matas e campinas rica, com rios caudalosos e seus prados de larga bordadura, te pertencem, de tua pole de Albânia, como posse perpétua, vai ficar. Que diz agora nossa segunda filha, a queridíssima Regane, esposa de Cornualha. Fala, Regane. De igual metal que minha irmã sou feita, e pelo preço dela me avalio. No imo peito descubro que ela soube dar expressão ao meu amor sincero. Mas fico muito aquém, pois inimiga me declara de quantas alegrias se contenham na muito preciosa esfera dos sentidos. Tão só, achei minha única felicidade na afeição de vossa muito querida grandeza. Cordélia. Então, coitada de Cordélia, contudo, nem por isso, pois estou certa de que meu afeto mais rico é do que a língua. Leia, que para ti é os teus, fique de herança permanente este terço avantajado do nosso belo reino. Em rendas, graça e extensão, não menor em nenhum ponto do que o que em sorte coube a Guaneriu. Nossa alegria agora, conquanto a última não a menor, e cujo afeto jovem, os vinhedos da França e o branco leite da Burgúndia despuntam, que podeis dizer-nos para um terço, mais o primo verdes a obter do que o das vossas manas, falai. Cordélia, meu senhor, nada. Leia, nada? Cordélia, nada. Leia, de nada sairá nada. Novamente dizer alguma coisa. Cordélia, ó fardo meu, trazer não posso coração à boca. Amo a vossa grandeza, como o dever me impõe. Nem mais, nem menos. Leia, que é isso, Cordélia? Concentrai um pouco vossas palavras, para não deitardes a perder vossas ditas. Cordélia, meu bondoso senhor, vós me gerastes, educastes e me amastes, pagando eu todos esses benefícios qual fora de justiça. Com obediência e amor vos honro sempre extremamente, porque tem marido, minhas irmãs, se dizem que vos amam sobre todas as coisas. Se algum dia vier a casar, há de seguir o dono do meu dever apenas a metade de meu amor, metade dos cuidados e das obrigações. Certeza, eu nunca vim a casar-me com as duas manas para amar a meu pai por esse modo. E do coração te venho o que dizestes. Cordélia, sim, meu senhor, Leia, tão jovem e tão áspera. Leia, perdão, Cordélia, tão jovem, meu senhor, verdadeira. Leia, então vai ser teu dote só a tua veracidade, pois pela sagrada irradiação do sol, pelos mistérios de Hecate e assim da noite, pelas grandes operações
dos orbes que nos fazem viver e definhar. Desde este instante me desligo dos laços consanguíneos, preocupação de pai e parentesco, passando a te considerar como uma pessoa estranha a mim e a meu afeto, de agora para sempre. Os bárbaros ou selvagens que faz da pólen o seu alimento para o apetite, há de ser mais vizinho do meu seio, acolhido e consolado do que tu, que não és já filha minha. 2. Após a leitura e análise do texto, responda as questões a seguir. A. Nesse texto teatral, a presença de narrador justifique a sua resposta. Então, em alguns textos teatrais, não há presença do narrador. Geralmente, o discurso adotado é direto, pois as falas das personagens são reproduzidas de forma direta, introduzida por travessões. Espera-se que vocês digam que as peças teatrais são produzidas para serem representadas, pois a voz narrativa está entregue às personagens que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do narrador. B. No trecho anterior, as partes destacadas em itálico dentro de parênteses são chamadas de rubricas de movimento. Elas foram usadas para identificar o que. Então, espera-se que após análise do texto de forma coletiva, as rubricas orientam os atores no momento da encenação. Aulas 5 e 6, trilhando outros caminhos. 1. Para realizar atividades destas aulas, será necessário realizar outra leitura do trecho da peça teatral trabalhada nas aulas 3 e 4, retomando os conhecimentos essenciais relativos à estrutura composicional deste gênero textual. Compartilhe suas observações com a turma. 2. A partir do trecho lido, como você imagina as personagens que participam da cena? Então, espera-se que vocês descrevam que o rei é como um homem de idade avançada que não conseguiu perceber a diferença entre verdade e falsidade, sofrendo as consequências disso. 3. Leia com atenção o excerto retirado do romance Don Quixote. Então, alunos, eu irei ler esse texto. Então, leia esse texto, interprete e irei direto para as perguntas e respostas. 4. Que diferença pode ser notada entre a estrutura do trecho da peça teatral e o trecho do romance lido? Então, espera-se que vocês respondam e percebam que a peça teatral se estrutura a partir de diálogos diretos, ou seja, das falas das personagens dispostas de forma sequencial e alternadas por meio de interpretações cênicas, indicadas pelas rubricas, e que em algumas peças teatrais não há presença de narrador, assim como em outros textos narrativos. É importante ainda destacar que a peça teatral pode ser original dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Aula 7 do Planejamento, a produção do texto teatral. 1. De acordo com as orientações do professor, reúna-se com os outros colegas e forme grupos, a fim de que seja feito o roteiro que direcionará a produção do texto. Nesse roteiro deverão constar os seguintes itens: identificar os nomes das personagens do texto e qual estudante representará cada uma, inserir as rubricas, definir o cenário em que a situação se passa e os materiais necessários, a caracterização de cada personagem, que seria o figurino, a estruturação e as marcas da sequência de cada fala e as marcações das entradas e saídas dos personagens, caso haja, escolher uma trilha sonora ou efeito sonoro, identificar climax no texto original, organizar o desfecho da situação 2, os dois grupos terão de criar outros desfechos para o capítulo da narrativa. 2. Agora é a oportunidade de vocês colocarem a mão na massa, isto é, demonstrar os conhecimentos adquiridos
externalizados por meio da escrita e da produção de peça teatral. Para subsidiar este momento, seguem algumas orientações. A peça teatral é escrita para ser representada ou encenada por meio de um diálogo. O tema é a história será mostrada por atores em um espaço ambientado, isto é, o cenário, conjunto de elementos que compõem o espaço no palco em que ocorrem as ações e se apresentarão para uma plateia. Tem-se outros elementos a serem considerados: música, luz, figurino, maquiagem, gesto, movimento e etc. Atenção! Você pode utilizar este espaço para iniciar seu texto e depois utilizar o papel ou folha para a versão final, que será avaliada por seus colegas. Aula 8. A reescrita colaborativa. 1. Agora você participará de uma atividade coletiva que será conduzida pelo professor. Sua participação é muito importante para ampliar seus conhecimentos e contribuir com os colegas. Vamos analisar junto uma produção de texto? O texto teatral produzido depois da escrita. Então, você vai colocar basicamente nessas perguntas se sim ou não. A. Contém os elementos básicos da narrativa, os fatos, os personagens, o tempo e lugar? Sim ou não? Apresenta rubricas de interpretação e de movimento? O nível de linguagem é adequado à personagem e ao contexto? O ambiente está adequado às ações programadas? Apresenta clímax de forma a prender a atenção do espectador? Apresenta desfecho considerando a situação proposta na aula anterior que se relaciona com o restante da cena. Apresenta sinais de pontuação adequados para esses gêneros textuais, tais como dois pontos e travessão para indicar a fala das personagens, vírgulas, ponto de exclamação, ponto final e ponto de interrogação. Sim ou não para essas perguntas? Então, hora do desafio. Que tal organizar a encenação de um dos textos produzidos? Vamos organizar uma bela apresentação a qual poderá ser assistida por outras pessoas em uma ocasião especial. Vamos lá? Então, alunos do sexto ano, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.